Olá pessoal, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Tudo em paz? Nós vamos falar hoje um pouquinho do logotipo da nossa APA, da Agência de Publicidade Afro. E eu gostaria de começar, dizendo que esse logotipo ele tem tudo a ver com os objetivos da APA, da Agência de Publicidade Afro. Nós fizemos questão de fazer um logotipo que fizesse esse link, de juntar tudo aquilo que nos interessa e que nos traz protagonismo na luta. Então tem esse significado. O logotipo, ele é um logotipo Adrinca de Gana, né? Gana é um país muito interessante. Gana é um país, principalmente na parte religiosa, né, que é multidiversificada. Vai do cristianismo ao islamismo, mas eles cultuam muito a questão da ancestralidade, né? Uma característica, inclusive, do continente africano, né? Do povo do continente africano, essa questão da cultuação da ancestralidade. E nós, enquanto afro-brasileiros, herdamos isso também. A gente tem isso muito forte, né, em nós. A gente trabalha muito essa questão da ancestralidade. Esse símbolo ele é composto por dois pares de olhos, né? O primeiro é a compreensão, o segundo a sabedoria, o terceiro o conhecimento e o quarto, por último, prudência. Então, quando a gente discute essa questão da compreensão, nós precisamos compreender a sociedade que nós vivemos, nós precisamos compreender tudo aquilo que nos diz respeito, nós precisamos compreender a nossa história. É fundamental para nós compreendermos a nossa história, porque um povo sem história é um povo fadado ao fracasso, é um povo fadado a desaparecer, né? Então, nós já tivemos tudo que foi nosso descaracterizado, foi arrancado de nós a nossa cultura. Então, a gente precisa ter essa compreensão, né? A compreensão daquilo que nós somos e daquilo que nós buscamos. É a sabedoria, precisamos ter sabedoria, né, para compreender tudo isso. Tudo isso que eu acabei de falar, a gente precisa ter sabedoria. Precisamos ter sabedoria para entender o mundo que nós vivemos, o contexto que nós estamos vivendo, né, aquilo que nós queremos. Então, tudo isso a gente precisa de sabedoria, conhecimento. Quando a gente foi pesquisar a agência de publicidade afro, nós fomos atrás de conhecimento, né, conhecer quais eram as oportunidades que a gente tinha de luta, quais os caminhos que a gente precisa percorrer. Vamos pesquisar qual é realmente o sentido da agência, qual o objetivo, né, aquilo que a gente realmente quer realizar. Então, para isso, a gente precisou de buscar essa cultura, né, esse conhecimento. O conhecimento foi fundamental para a criação da agência. A prudência. Nós temos que ter prudência para lidar com as questões hoje, né? Nós estamos lidando com uma questão delicada, né? Uma situação que é delicada no país. Então, a prudência ela tem que nos mostrar quais os caminhos que a gente tem que percorrer, sabendo que nós estamos lidando com uma situação complexa, né? Uma situação realmente muito complexa, né? Lidar com a questão racial no Brasil é uma questão complexa. Você tem que ter, vai lá buscar o conhecimento, né? A sabedoria. Então você tem que ter isso, né? Para lidar com essa questão. Então tudo isso é a prudência. A gente precisa saber lidar com a prudência. As cores, né? O logotipo, a trinca de Gana, ele não tem as cores, né? Ele está lá preto no branco. Nós colocamos as cores porque essas cores têm muito a ver com a gente, né? O povo africano, o povo brasileiro, enquanto negro, gosta muito dessa questão das cores, né? Nós somos um povo colorido, a gente gosta das coisas coloridas, né? Cores fortes. Então essas cores também têm um significado ali no logo da agência. O preto, ele nos diz respeito a quem nós somos, né? A nossa firmeza enquanto povo preto. O roxo, ele representa a sabedoria, né? O azul, o conhecimento, e o amarelo, a prudência. Então essa simbologia está ligada, né? Os dois pares de óleo com as cores. Então traz tudo essa amarração, né, do que nós somos enquanto povo, enquanto cultura,
enquanto gente de diáspora, tá certo? É o círculo. O círculo, ele representa as 3 rodas da resistência. Quais são as 3 rodas da resistência? A capoeira, o samba e as religiões de matriz africana. A capoeira, a nossa capoeira foi muito tempo discriminada, proibida, e ela foi um instrumento muito forte de resistência do povo preto. Então a gente precisa cultuar a nossa capoeira, a gente precisa preservar e dar valor a esse instrumento que a gente tem, né, de cultura. Então é fundamental que a gente também cultue a nossa capoeira. O samba, né? O nosso povo gosta muito de samba. O samba é um dos nossos melhores instrumentos de luta, mas a gente não tem usado isso com eficiência, né? A gente vai para a roda de samba, não discute as questões sociais que a gente precisa discutir, a gente não discute o nosso papel enquanto participante da economia brasileira, né? Enquanto participante do PIB nacional. Então acho que a roda de samba, além de ter essa importância da roda mesmo, que é a nossa representação, também tem um papel fundamental. O samba também passou por muitas dificuldades, foi proibido também, né? Sofreu muito para chegar no estágio que está hoje os nossos sambistas. Então existe ali uma ancestralidade de luta que a gente tem que colocar no nosso currículo, no nosso dia a dia. Então tem que ter um grande respeito por isso. E por último, as nossas religiões de matriz africana. As religiões de matriz africana até hoje sofrem com a discriminação, com o preconceito, né? Então, quantos terreiros nossos foram queimados, foram incendiados, e a gente não pode deixar isso acontecer. A gente precisa preservar o que é nossa cultura, nós temos que ter orgulho da nossa cultura. Nós temos que ter orgulho daquilo que nos diz respeito, daquilo que nos representa. Então, a capoeira, o samba, as religiões de matriz africana, nós temos que defender com unhas e dentes, porque é a nossa cultura. Não dá para a gente abrir mão disso. Não podemos abrir mão disso. Não é verdade? E por último, né, a escrita da agência fora do círculo, né, do grande círculo que representa as 3 rodas da resistência. Né, se você ler lá a Agência de Publicidade Afro, você vai ver que você não termina. Você começa a Agência de Publicidade Afro e vai, né, no círculo constante. Qual que foi a grande ideia de fazer assim? Não foi à toa, né? A gente pensou muito para fazer isso. Isso representa a continuidade da luta. Essa é uma luta constante. Essa é uma luta, vamos falar de novo aqui, ó, que vai nos remeter à futuridade. Alguém antes de nós fez a luta para que nós tivéssemos uma situação um pouco melhor, uma situação um pouco mais equilibrada na luta do dia a dia. Nós precisamos preparar o terreno para aqueles que virão, para a nossa futuridade. É fundamental que a gente pense na nossa futuridade. Nós não podemos pensar momentaneamente, a gente tem que travar um caminho para aqueles que virão depois de nós ter mais facilidade de luta, ter mais oportunidade de conquistas. Então é fundamental que a gente pense na nossa futuridade. Então quando você lê lá a Agência de Publicidade Afro em Círculo, ela está dizendo isso para você. Olha, a nossa luta ela é contínua, ela não para. Então a gente vai em busca disso o tempo inteiro, em busca das nossas conquistas. É importante, muito importante isso. Então, né, finalizando aqui essa apresentação da nossa agência, eu quero mais uma vez agradecer a cada um de vocês que está lá nas nossas páginas, né, no Facebook, no YouTube. Continue lá entrando, falando, participando, dando sua ideia, seja positiva, seja negativa, porque as positivas fazem com que a gente aprenda e que a gente cresça, né? Eu não sou contrário a opiniões, né, contrárias àquilo que a gente pensa. As opiniões contrárias é que faz com que a gente cresça, faça com que a gente desenvolva mais o nosso conhecimento. Então isso é fundamental.
Então conto com cada um de vocês, continue entrando nas nossas páginas, curtindo, compartilhando, comentando, vai lá no YouTube, dê seu link, né, dê o seu like lá, se inscreva no canal para as novidades que estão saindo, compartilhe, e eu sou muito grato a cada um de vocês. Um grande abraço aí, valeu, 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 gratidão gente, gratidão, abraço.